Muito boa noite, brava gente brasileira! Tudo bem com vocês? Como passaram o Natal por aí? Oi, eu sou Josilene Rosa, sou advogada de famílias e heranças. Sejam muito bem-vindos a mais uma live semanal nossa. Nesse canal vocês sabem que a gente só fala de herança, planejamento de inventário, planejamento de partilha ainda em vida. Então fique ligado que essa é a nossa última live desse ano. E temos um conteúdo aqui que gera bastante dúvida. Então fiquem ligadinhos aí. Primeiro, queria conversar com vocês um pouco de como foi o Natal por aí. Se vocês ainda estão naquela espécie de comodismo, né? Tipo, assentando depois da agitação, né? A calmaria um pouco. Mas dizer para vocês também, né, que essa é a nossa última live. O ano que vem, coisas novas e boas podem vir, né? Já tem um tempo que eu tô trabalhando aqui com vocês a respeito desse conteúdo. Acho que tem bastante coisa aqui para vocês também estarem acompanhando. Mas toda semana a gente tem essa live onde vocês podem mandar perguntas e a gente tem um diálogo mais aberto, né? Eu sei que agora no final do ano as coisas são bastante corridas, né? Eu quero agradecer mesmo assim quem está aqui ainda, né? Se vocês estão passando por um processo de inventário, saibam que vocês não estão sozinhos, que realmente é um processo um pouco mais complexo, até para quem é do direito é um processo que é mais complexo, não é todo advogado que sabe entender bem das regras do inventário, sabe ali manejar um inventário da forma mais rápida, né? Trazendo ali aquela economia financeira para a família e também fazendo o procedimento ser mais célere. Não é todo advogado, infelizmente. Muita gente que sai da faculdade ainda com muitas dúvidas. Por quê? Porque são muitas regras nesse direito. Então, às vezes, as pessoas se embananam ali mesmo. E aí a gente tem toda essa especialização que é necessária e que eu tenho e trago aqui para vocês conteúdo nesse sentido, tá? Meu objetivo aqui é levar conhecimento para o público geral, não é para advogados especializados, né? Porque a gente tem aqui o intuito de levar mais informação para a população e menos pessoas vão sendo enganadas ali, menos pessoas vão sendo passadas para trás, né? A gente sabe que quando se trata de direito, muita gente tem dúvida. E principalmente quando se fala de inventário. Quando a gente fala assim, você é advogada de inventário, nosso Deus, eu tenho um muito complexo, eu já passei por um muito complicado. É um relato muito normal de se ouvir. Só que depois que a gente vai estudando os detalhes dessa lei, a gente percebe que são escolhas que as pessoas têm. Você tem até a escolha de não precisar passar por um inventário. Então eu falo aqui no canal, quem passa por um inventário é que realmente não planejou antes. E aí sim, a única forma de você regularizar, transferindo os bens de uma pessoa que faleceu, que está no nome, no CPF de alguém que faleceu, realmente é uma das formas do inventário. Existem até formas mais simplificadas. A lei do Brasil está caminhando para simplificar essas coisas. Mas as regras ainda são mantidas, então ainda é um procedimento burocrático, da mesma forma. Então é o seguinte, não quer passar pelo processo de inventário? Planeje a sua partilha ainda em vida. E até os benefícios. Você pode ali estar deixando quais são as suas últimas vontades. Deixar expresso qual é as suas últimas vontades. Deixar o que você quer no final das contas, né? Porque quando falece sem nenhum planejamento de herança, vai ser feito o que está na lei. E o que eu acho um pouco injusto é que no final das contas, uma terceira pessoa, né, que é o juiz, ele vai decidir sobre a sua herança. Tira essa oportunidade da família estar ali tendo um diálogo, né? Eu vou conversar aqui com vocês, Giancarlo. Eu vou conversar. Esse é o tema da live hoje. O Giancarlo tá perguntando, minha avó tem uma casa avaliada em 500 mil. Os netos têm direito? E esse é justamente, fica ligadinho aqui hoje que eu vou explicar bastante coisa sobre esse assunto, tá? Os netinhos, eu vi muitos memes, gente, eu não sei se vocês viram, foi bastante engraçado, sobre a diferença dos filhos no Natal e dos avós no Natal. E os avós, a gente sabe, né, eles têm a tendência a mimar mais os netos, né?
E aí a gente viu bastante memes com relação a isso. Não sei vocês, mas pra mim apareceu. E era muito engraçado, porque realmente, no Brasil, muitas crianças são cuidadas, são tratadas pelos netos, pelos avós. É uma realidade do Brasil. Eu não sei a porcentagem, mas eu já li relatos sobre isso, de que tantos por cento no Brasil de pessoas são criadas pelos avós. É um vínculo forte aqui na nossa cultura, tá? Os avós geralmente precisam ali cuidar dos netos, porque geralmente os pais trabalham, né? A mãe trabalha e não tem condição e a criança vai ficando ali sendo cuidada para os netos. E muitos, eu me encaixo nesse caso, acabam tendo uma consideração muito grande, uma afeição muito grande e acabando ficando muito ligada ao avô e avó, né? A gente tem muitos relatos aqui que as pessoas me perguntam propriamente aqui, é o seguinte: sou mais apegada à minha neta do que às vezes às filhas mesmo, né? Então, assim, a gente tem essa questão de ser cultural no nosso país, né? Bastante cultural no nosso país. A cultura da avó e do avô cuidar dos netos. E aí as pessoas se confundem muito. Por quê? Quando esse avô ou essa avó falece, surge a dúvida se aquele neto que às vezes cuidou do avô e da avó, mora com o avô e com a avó, se ele tem direito na herança dos avós. É uma dúvida comum de todos os lados. Quem ainda está vivo, muitas vezes, quer beneficiar os netos. E chega para mim o seguinte: doutora, tem como eu passar a minha herança direto para os meus netos porque meu filho não tem juízo? É exatamente assim que chega a dúvida pra gente. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão hoje, do ponto de vista do direito, né? Porque até agora eu falei com vocês para vocês entenderem assim qual é a situação que essas famílias estão. Mas agora a gente vai conversar, eu vou entrar um pouco mais no conteúdo do direito, qual que é a visão do direito sobre essa situação. Em regra, gente, o neto, ele só vai ter direito na herança dos avós se o filho for pré-morto. Ou seja, a gente sempre fala dentro do direito que não existe herança de gente viva, tá? Não existe herança de gente viva. Se a minha mãe ainda é viva, eu não tenho direito a uma herança dela. Os bens ainda são dela. Ela pode fazer o que ela quiser com os bens dela. Após o momento que ela falece, aí a gente tem a herança. Então, a máxima que vocês podem decorar é: não existe herança de gente viva. Deixa eu arrumar um pouquinho a luz aqui que eu tô meio cheio de olheira, ó. Então, vamos supor que eu sou neta. Aliás, sou neta e sou neta criada por vó. Então, sou neta da dona Matilde, com muito orgulho. Duas situações que podem acontecer. A dona Matilde, a avó, chegar e falar o seguinte: ainda vida, quero beneficiar minha neta tal. Tem como fazer isso através de planejamento de herança? Sim. Através dos instrumentos de planejamento de herança, você pode fazer um tipo de beneficiação de uma neta específica. Ponto. Depois, você pode pensar o seguinte: e depois que a pessoa falecer? Dona Matilde já faleceu. E aí, como ficaria a situação? Bater 3 vezes na parede, que eu não sou de como é que chama? De simpatia dessas coisas não. Mas minha avó, gente, tem meu coração. Então, se acontecer alguma coisa, se a dona Matilde ela vier a falecer, a avó vier a falecer, a herança dela não passa automaticamente para mim, porque a minha mãe está viva. Mas se a minha mãe estiver falecida, aí sim eu e os meus irmãos teremos direito, tá? Funciona desta forma que eu citei para vocês, exatamente nesse exemplo. Eu só tenho direito se quem vem, né, antes de mim, minha mãe e meu pai, já faleceram. É o que a gente chama de, dentro do direito, de pré-morto. A pessoa faleceu antes da outra, né? Na verdade, é uma situação que pai nenhum quer, né, gente, ver. Eu lembro que uma vez eu já ouvi um pai falando sobre isso. Nem tem nome. Quando você perde uma esposa, você fica viúvo.
quando você perde um pai, você fica órfão. Mas quando você perde um filho, é tão ruim que nem tem nome pra isso, né? Isso é bastante sofrimento, né? A gente percebe assim, não é a lógica natural das coisas. E aí as coisas são doídas. Passar pelo luto não é fácil. Mas eu tô aqui para pelo menos prestar auxílio para vocês nessa parte jurídica que é bastante complicada. Então, na pergunta aqui do Giancarlo, ele perguntou se ele, se a avó dele falecendo, ele tem direito na casa. Depende se o pai e a mãe dele, né, que é descendente ali da avó, que tem a casa, estão vivos. E aí a gente vai pular aqui que eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a porcentagem nessa herança também. Hoje eu tô sendo um pouco mais rápida no conteúdo para a gente poder conversar um pouquinho também mais sobre essas situações. Mas assim, existe também o detalhe da porcentagem. Vamos supor, sou eu e mais 2 irmãos. Ou seja, minha mãe teve 3 filhos, minha mãe é pré-morta. Ou seja, minha mãe já faleceu há muitos anos atrás. Aí a minha avó falece deixando uma casa, no exemplo aí do Jean, de 500 mil. Esses netos vão ter direito na casa, sim. Porém, eles vão ter direito à cota parte que caberia à mãe deles. Ou seja, se a mãe deles tiver 3, 4 ou 5 filhos, vai ser dividido por 3, 4 ou 5 filhos. Tá? Depende da quantidade de filhos que a pessoa tem. E essa cota da mãe falecida vai redistribuir por 3. Então, na divisão da herança, você conta 1. E depois eles dividem em partes iguais. Tá bom? Por quê? Porque eles vão entrar representando a mãe que faleceu. E aí a gente vai entrar muito no tema do direito aqui que eu quero explicar para vocês, que é o direito de representação. Esse direito gera muita dúvida. Por quê? Porque as pessoas pensam o seguinte: um faleceu, o outro vai entrando no lugar. Só que a nossa lei, assim, em termos gerais é mais ou menos isso. Mas a nossa lei é cheia de regras. E algumas dessas regras têm umas exceções. O direito é isso aí, exceção dentro de exceção. É a regra e várias exceções. Então, o que acontece? O que é esse direito de representação? Por que essa mãe, já falecida, tem o direito de ser representada pelos seus filhos que ainda estão vivos? Porque é um direito dentro do direito, é uma lei dentro do direito brasileiro, é uma regra. O nome disso é direito de representação. Não existe só nesse caso. Eu vou colocar algumas regrinhas para vocês entenderem sobre esse direito de representação. Então, nesse caso, os netos têm direito de representar aquele que morreu. O direito de representação, a gente sempre tem que pensar o seguinte: ele é para frente, ele vai e joga a herança para frente, digamos, para os mais novos. Porque se vocês pensarem, é o seguinte. Peraí que eu tinha grifado umas coisas aqui que eu acho importante, vocês não... O direito de representação, ele é para os descendentes, ou seja, ele joga para frente a herança. Ele vai para os netos, ele vai para frente, ele não volta para trás. Por que eu estou falando isso? Porque não é cabível o direito de representação, por exemplo, entre cônjuges. Porque o cônjuge, por direito, ele está ali do seu lado. Ele não está abaixo de você, ele não está acima de você. Ele está ali do seu lado. Entre tios também. E entre o pai na herança de um filho, por exemplo. Vocês pensam o seguinte: se a minha mãe, eu tenho direito na herança da minha mãe, mas a minha mãe não tem direito na minha herança, a não ser se eu não tiver filho, né? Óbvio. Aí volta pra ela, tá? Mas se eu tenho filhos, sempre vai pra frente, tá? O que mais que eu quero falar aqui de regra para vocês? A única exceção dessa regra, da herança ir para frente, é com relação ao sobrinho. Exatamente, tem um artigo lá na lei que fala que isso é uma exceção. Então, não tem muita lógica, não.
A exceção ao único herdeiro que tem direito de representação e que não é descendente, ou seja, não veio para sua, né, não foi para frente, é o sobrinho. Isso é uma exceção da lei. Eu não vou entrar tanto sobre essa questão aqui, por quê? Porque isso seria um direito dos colaterais. O que é esses colaterais? Quando a gente fala que a pessoa faleceu sem filhos, sem cônjuge, tá? Vamos manter nesse exemplo aqui dos netos, da descendência, que a gente tá falando de descendência, e não dos colaterais, quando geralmente puxa os irmãos da pessoa, os tios, os sobrinhos. Outro dia eu explico sobre a herança dos colaterais também, a descendência colateral. Ó, descendência colateral não é certo falar não, gente, doideira. Essa linhagem dos colaterais também. Tá bom? O que eu quero mais falar com vocês? Também, o direito de representação existe em caso de comoriência e herdeiros desaparecidos e ausentes. Mais uma regrinha. O que é comoriência? Quando morre ao mesmo tempo. Ou o direito, às vezes, ali a polícia, na hora de um momento de um acidente, eles não conseguem com certeza dizer a hora que uma pessoa faleceu. Quem faleceu primeiro, homem ou mulher? Caiu um avião. Quem faleceu primeiro quando caiu o avião? Não se sabe, é muito difícil precisar essas coisas. Então a gente dá, vamos supor que num acidente de avião, marido e mulher morreram juntos. Aí o nome disso que o direito dá é comoriência, tá? O direito de representação também existe nesse caso e também existe em caso de descendentes falecidos, considerados desaparecidos, ausentes. Tá? Tanto aquela pessoa que é desaparecida, por exemplo, casos de guerra, né, que a gente fala, ou casos daquela pessoa que realmente sumiu na vida. A gente tem casos assim, sim, tá bom? Também é possível direito de representação ao direito ao herdeiro deserdado. O que quer dizer isso, doutora? A deserdação é um ato de indignidade, ou seja, eu feri, ela é decretada por sentença, e o que acontece? O que o juiz bate o martelo lá? Aquele descendente, ele é indigno, ele não merece, né, a herança do pai. Então, ele é considerado indigno, ele é considerado deserdado da herança. O que acontece nesse caso? Aquela deserdação só alcança aquela pessoa. Porque pode ser que o meu pai foi um babaca com a minha avó, né? Vamos dizer assim. Porém, eu fui uma ótima neta para minha avó. Entendem? Então isso só alcança ele. Por mais que ele a minha avó vai falecer, isso pode me alcançar. Por mais que ele tenha sido deserdado, tá? Mas, ao contrário, não existe o direito de representação, esse direito, quando um dos herdeiros renuncia. Então, esse é um cuidado que tem que se ter. Muitas vezes a gente acha o seguinte, vou renunciar à herança ali. Esse é um dos efeitos que a renúncia, para começar, ela não tem como voltar atrás, gente. Quem renuncia num processo, quem renuncia a uma herança, não tem como voltar atrás. E nenhum dos filhos daquela pessoa tem como rever nada. Então, quando a minha mãe renuncia, eu e os meus irmãos não podemos requerer nada. Entendem? Tá bom? Olha, de tema específico do direito que eu vou falar com vocês, é isso. Para vocês entenderem um pouquinho. Mas, de exemplo, eu deixei alguns exemplos lá no blog, tá? Lá tem alguns exemplos, colocando mais sobre essa questão de porcentagem. Não vou entrar no conceito aqui, porque vocês já entenderam. A ideia da herança é sempre para frente. Os netos só têm direito, primeiro, vou recapitular essa parte, que é a mais importante. Presta atenção aqui. Se você está vivo e quer beneficiar a sua neta, faça isso em vida. Tá bom? Tem como? Busque um advogado especialista que ela vai analisar ali quais os bens que você tem, vai te fazer várias perguntas sobre o seu regime de casamentos, quantos filhos você tem, o que você tem de herança. E com base nessas perguntas, ela vai delimitar o que é melhor você fazer, um testamento, uma doação, uma hold, o que é bom, porque aí tem que casar o que você quer, a situação dos bens que você tem e o que é possível fazer dentro da lei.
Não indico ninguém a sair fazendo as coisas de cabeça, pegando coisa na internet. Por quê? Porque depois que falecer pode ser anulado. Então não venham fazer coisas com o modelinho da internet. O modelinho da internet não levou em consideração a configuração da sua família, a situação dos seus bens. Aliás, a gente pode abrir um tópico sobre isso, né, gente? Natal esteve aí e para muitas pessoas, eu sou cristã, né? O Natal representa ali o nascimento de Jesus e a forma que a gente tem como comemorar isso é realmente estando ali junto com a família nesse tempo. A maioria das pessoas entendem aqui no Brasil a importância disso, né? Infelizmente isso tem sido esquecido, né? Mas existe essa importância. E aí, durante esse final de ano, nessa época natalina, às vezes as pessoas se irritam bastante com a família, né? Ah, porque a família, eu sei que às vezes alguns almoços de família é difícil, que aí um vai querendo puxar a sardinha pro seu lado, o outro vai querendo se aproveitar da situação. E eu sei, é complicado. Eu falo, família, cada um tem a carga que aguenta, leva a cruz que aguenta. Porque realmente não é fácil. A convivência em sociedade não é fácil. Mas eu ainda acho, e digo pra vocês, acho que famílias fortes, as pessoas pensam nesse tipo de situação que eu tô conversando aqui com vocês. Eu já tenho, às vezes, um filho, o que eu vejo às vezes acontecer? Ah, eu tenho um filho que ele não tem juízo. Ele é usuário de droga, ele não isso, ele não aquilo, e aí faz aquela lista de defeitos do filho. Mas ele tem uma neta, ele tem uma filha, 2 filhos, 3 filhos. Como é que eu faço para passar direto para os meus netos? Tem como? Tá? Só que isso tudo tem que ser feito antes de você falecer. Depois que falece, só através do inventário. E aí sim essa pessoa pode ser alcançada primeiro. Se ela ainda estiver viva, quem tem direito é ela. Você não tem como pular uma geração. A não ser que esse filho assine uma renúncia. Só que aí, como eu falei com vocês, ele renunciando, os filhos dele não entram. Entende? Ele pode renunciar em favor dos irmãos dele. Ou seja, são situações muito delicadas. Entende? Pensem bastante na configuração da família de vocês. Busquem sempre informação para o caso de vocês. A gente tem hoje em dia aí a internet justamente para ajudar, para levar conhecimento, né? E agora, analisar ali a configuração da família de vocês, situação dos bens, para falar o que é melhor fazer, o que é mais barato fazer, é só o advogado, gente. É só um advogado, não tem como, tá? Por quê? Porque nenhum youtuber na internet vai estar analisando os seus documentos ali, ó. Papelzinho por papelzinho. Tá? Mas pensem, por quê? Sei que é um momento propício para falar sobre famílias, mas essa configuração que eu falei dos avós é muito comum no nosso país. E aí a gente tem que ter essa sensibilidade do momento que a família está. Se é antes, a gente tem instrumentos jurídicos para beneficiar os netos. E se acontecer alguma coisa, né? E o avô já chegou a falecer, aí a gente não tem como, tem que passar para os pais. Tá? Tem que respeitar essa ordem aí da lei. Por quê? Porque é a ordem da lei, não tem como burlar ela, não. Não tem nenhum instrumento do direito que passe direto depois de morrer, tá? Então, morreu com aquilo ali no seu CPF, você vai ter que seguir a lei mesmo, tá bom? Ah, mas a doutora fulano faz assim. Não, conheço um advogado que dá um jeitinho. Eu acho isso muito interessante, porque eles podem até dar um jeitinho. Mas sabe o que acontece? Você fica suscetível a risco. Há uns dias atrás eu atendi uma moça aí, mas a minha irmã vendeu bem, que não sei o quê. Já tem outra pessoa morando na casa, tá, mas é o quê? É um contrato de compra e venda. Contrato de compra e venda é um risco. Se você não tem o registro, você não é dono. E aí é o risco. Tá? Aí a gente vai analisar o quê? Se dá pra remediar aquilo ali.
Mas existe um risco. Gente, tem muita coisa que as pessoas fazem que são arriscadas, e aí você tem que ver a configuração daquela família ali para ver se vale a pena pagar esse preço, né? Já tem outras coisas que você pode fazer e que vai ali te garantir uma segurança maior. Mas nada no direito é totalmente certo assim não. Por isso que eles falam muito que o advogado sempre pergunta, depende. Mas depende mesmo. Cada processo de inventário é único. A configuração de cada família é única. A vontade que cada pai tem é única. Às vezes o seu pai fala na sua frente, eu não quero deixar pro fulano, mas no final das contas ele não faz nada. Aí uma vez eu conversei com um senhorzinho e ele tava com... Posso conversar aqui com vocês? Ele tava com câncer. E ele me perguntou assim, tá, mas eu quero deixar regularizado até aqui. Porque tenho outros filhos fora do casamento, eu nunca dei nada pra eles. E aí eu quero que eles sejam beneficiados. Então a gente deixa até aqui certinho. Porque quando o senhor falecer, vai ter que fazer o inventário e esses filhos vão vir. Dentro de um testamento, você pode beneficiar também filhos fora do casamento, por exemplo. Tá? Então, assim, é muito sensível tratar de tudo isso. É muito delicado, não é uma situação que vocês tomem muito cuidado, que eu sempre falo assim, gente, eu venho falando aqui na internet, deixem os comentários de vocês aqui e tudo, mas vocês têm que ter atenção até para deixar um comentário, por causa do seguinte, são casos de família, são situações delicadas, então converse isso dentro de 4 paredes, fechado com o seu advogado, o advogado de sua confiança, tá? Mas no mais, vou parar com esse assunto pesado, tá? Sabendo que o final de ano é uma época propensa a muita gente repensar essa situação, né? Eu falo o seguinte, é engraçado que janeiro do ano passado foi um dos meses que eu mais trabalhei respondendo perguntas e com consultas. Por quê? Porque muitas pessoas tiraram, né, o Natal ali, no Novo, foram na casa dos pais, aí viram que precisam resolver essa situação. Porque ela tá ali latente. Aí você vê a situação que seu irmão tá, você vê a situação que seu parente tá. Então, assim, acho melhor a gente procurar informação sobre isso. Então, sim, é uma época propensa a vocês pensarem sobre isso, conversarem como ficaria essa situação perante o direito, buscarem auxílio para resolver esses problemas. O mais fácil é sempre remediar, né? O mais fácil é sempre prevenir, porque remediar às vezes pode sair caro, do ponto de vista do direito, tá? Essa é a nossa última live do ano. Não quero terminar nesse clima pesado, não quero saber de vocês, de onde vocês são, pra onde vocês vão nesse ano novo, se vocês já compraram fogos, se vocês já compraram biquíni e estão rachando fora pra praia. Eu vi um monte de gente hoje postando que tá arrumando mala pra ir pra praia. Eu falei, beleza, como eu queria. Mas não vai dar. Realmente eu falei com vocês. É uma época que a gente precisa se empenhar aqui por aqui mais ainda. Apesar do recesso forense. E eu ainda estou nas comemorações de Natal e Ano Novo. Mas vocês podem acompanhar no meus stories, né? Eu realmente sou bastante família e tudo muito tranquilo nessa parte. Mas acaba que esse final de ano a gente relaxa um pouco, né? Eu diminuí a carga horária, mas eu estou sempre por aqui também. Estou sempre respondendo e fazendo consultas também. Eu estou em Juiz de Fora, Minas Gerais. O escritório fica aqui, né? Ainda estamos abertos aí. Apesar do recesso forense, a única coisa que não tem, gente, é prazo correndo, né? Porque o resto, pra mim, tá normal aqui. Produção de conteúdo e tudo. E, aliás, essa questão dos prazos, eu tô até adiantando. Porque na semana que o recesso volta, eu tenho uns 6 prazos já aqui aberto. Então, se eu não adiantar depois, eu vou ficar um pouco enrolada. Então, eu já vou começar, mesmo no recesso, a trabalhar, só que num ritmo mais light, né? Mas aí vocês vão me acompanhando aí, eu convido vocês a me acompanhar lá no YouTube toda semana, aqui no Instagram, a minha rotina um pouco mais, tá bom? A rotina minha, eu falo que a minha rotina não tem como falar que é só de uma advogada, né? De uma pessoa que faz 1000 coisas, que faz o que precisa ser feito, que está nos lugares que precisa ser feito, ou seja, uma brasileira normal,
tão lutadora e brava gente como vocês, tá? Mas esse vídeo fica por aqui. Eu vou desejar a vocês um feliz Natal, um feliz ano novo. Que 2024 venha assim com novas ideias, vocês venham com novas perspectivas, muita saúde e sucesso. Eu falo o seguinte, geralmente o meu lema é: com saúde o resto a gente corre atrás, né? A gente se apega ali com Deus e corre atrás. Agora, sem saúde é muito complicado, mas para você que tá nessa situação também, busque a Deus, busque melhorias para sua vida, busque aí essa união da sua família. Eu falo que famílias mais fortes são muito mais difíceis de serem destruídas, elos que se fazem ali são mais difíceis de serem derrotados. E um feliz ano novo para vocês, tanto na vida profissional, como na vida pessoal, na vida amorosa, tá bom? Então, é isso que eu desejo para vocês, um ótimo 2024. Semana que vem eu acho que não faremos a live, vou até confirmar aqui. Mas vocês podem sempre mandar as perguntas tanto lá no YouTube quanto no direct do Instagram, tá bom, gente? Um grande abraço pra vocês, fiquem com Deus, tchauzinho!